Caros filhos, uma grande alegria aqui estar hoje e poder celebrar. Está nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que a nós vem e aparece em sua singela imagem, resgatada do Rio Paraíba do Sul, em uma imagem feita tão simplesmente de terracota. Mas quando olhamos toda a história, vemos que a história de Nossa Senhora Aparecida, o anseio da Virgem Santíssima ser desta terra a rainha, não começa em 1717, senão muito tempo antes mesmo da fundação própria do Estado português, porque é diante de uma aparição da Virgem Santíssima que se inicia o expulsar dos mouros da Península Ibérica. E só após isso, a consolidação no século XII de Portugal. E a partir daí, vemos este caminhar que se dá depois com o descobrimento destas terras, nosso país, e depois vemos um novo unir de Portugal à Espanha, diante do período do século XVI da União Ibérica, entre 1580 e 1640. E aí que começa este entoar, este esplendor da Virgem Santíssima como rainha, porque em 1640 Dom João IV retoma a coroa portuguesa. É então coroado, mas ainda demora um pouco até que a Espanha reconheça a legitimidade do Estado português, que retoma sua independência. E tem um continuar, até que no dia 25 de março de 1646, quando a Espanha o reconhece, então o primeiro ato do rei é consagrar a sua vida, consagrar o seu reinado à Virgem Maria. E vai até o santuário de Vila Viçosa, no Alentejo, e ali se consagra. Mas Dom João IV tem algo peculiar que faz. Ele, sendo rei, que fora coroado, se descoroa. Tira a coroa e coloca aos pés de Nossa Senhora da Conceição. E ali a proclama padroeira e rainha perpétua de Portugal. Tem-se esse gesto simbólico, e a partir de então, os reis portugueses não utilizam mais a coroa, mas somente uma tiara simples para mostrar que reinam, mas são vassalos daquela que é autêntica e perpétua rainha daquelas terras. O fato é que, neste período, o Brasil é ainda terra portuguesa. E, portanto, desde já, a Virgem Maria é sua rainha. E 77 anos após estes acontecimentos, em 1717, então, vemos este esplendor. A Virgem Santíssima é resgatada do Rio Paraíba do Sul e aparece para nós. Mas, às vezes, falamos disso como uma passagem sem ater-nos aos detalhes. Na época, Dom João V era o rei destas terras, o rei português. E aquele que governava as terras brasileiras era Dom Pedro de Almeida. E este visitava as regiões de toda a província e, portanto, seguia para visitar as terras de Minas e passaria então por aquela singela cidade de Guaratinguetá. Para isso, o prefeito
com os moradores daquele povoado, preparariam um grande banquete para recebê-lo. Mas, sendo à margem do rio, então, o normal é que o banquete fosse com peixes. Incumbiram, portanto, 3 experientes pescadores que pudessem pescar os peixes para aquele banquete. Então, João Alves, Felipe Pedrosa e Domingos Garcia foram incumbidos desta missão, mas já sabiam que tal missão seria difícil, porque por serem experientes, sabiam que naquele período não havia muitos peixes no rio. Mas ainda assim, lançaram-se à missão e tentaram, buscaram, mas nada conseguiram. Então, depois de já extenuados e desistindo, o João Alves, então, arremessa suas redes mais uma vez, quase sem tanta esperança de nada conseguir. E ali resgata uma imagem, o corpo de uma imagem de Nossa Senhora. O rio ainda arrasta um pouco mais à frente o barco, e ele lança novamente as redes e resgata a cabeça. O que parece ser algo improvável. E ao unir a cabeça ao corpo, vemos algo particularmente que nos remonta ao Evangelho, pois aquelas águas, diante do lançar, enchem-se de peixes. E então eles conseguem pegar aquilo que era necessário para o banquete. E vemos, assim, um traço do que ouvíamos na primeira leitura. Pois assim como a rainha Esther intercede pelo seu povo, a rainha destas terras, Virgem Santíssima, também intercede pelos seus. E consegue aquilo que lhes era necessário para os seus filhos. E ali depois vence as devoções que se iniciam, diante do conhecimento do fato, e tantos outros que vão se sucedendo. A libertação do escravo, a cura da menina cega, e a devoção que cresce em meio àquela pequena cidade. E o que vem depois? Um expandir desta devoção que chega até mesmo à corte, ao ponto da princesa Isabel também tomar conhecimento. Ela, sabendo de tudo aquilo, todas as graças já concedidas pela Mãe de Deus, também anseia ser mãe. Há muito já tentava, mas nada conseguira. Então, decide fazer uma peregrinação até aquela cidade, para diante da Mãe de Deus pedir esta graça, a graça de ser mãe. E promete-lhe em troca um manto que possa expressar este amor que ela tem pela Virgem Maria. A Virgem Santíssima não só lhe concede mas derrama abundantes graças. A princesa Isabel tem 3 filhos. E também, vendo tudo aquilo, busca fazer mais. Começa o processo da libertação dos escravos, começa a empreender todo o contexto diante daquilo que via, e sabendo que seria então exilada, então vai para pagar a promessa. Mas não só leva um manto à Virgem Maria, mas também pega a sua tiara de princesa regente e pede que a dissolva. E com ela, a coroa que antes usaria como rainha do Brasil, pede que façam uma réplica e entrega à Virgem Maria. Então vai e entrega esta coroa e este manto, juntamente a um bilhete, já sabendo daquilo que iria vir. Eu, diante de vós, sou princesa da terra, e me curvo, pois és
a rainha do céu. Te dou tão pobre presente, uma coroa igual à minha. E se não me sentar no trono, rogo que a Senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Ela entrega em 1888, mas somente 16 anos à frente é que, finalmente, a coroa chega. Então a Virgem Santíssima e lhe é coroada, ainda que já proclamada rainha. E a conclusão daquilo que se começara em 1646 conclui-se no ano de 1930, quando o então Papa Pio XI proclama a Virgem Santíssima patrona destas terras, padroeira do Brasil, rainha e padroeira nossa. E o que esta história do nosso país, da nossa padroeira, nos diz? O desejo ardente que a Virgem Maria tem por aqui estar, por governar esta terra e por estar conosco. O anseio que ela tem de pedir para nós o bom vinho, o vinho novo da fé, para que assim também nós possamos combater o dragão, combater os erros, combater a mundanidade e deixar que por meio do seu reinado em nós, também Cristo reine em nossos corações, em nossas famílias e em nosso país. Hoje somos chamados a isso, a elevar o nosso coração e deixar que por ela, pelo seu reinado, Cristo reine. Que possamos abrir e crescer em devoção a ela e a ela entregar verdadeiramente a coroa de rosas que ansiamos dar-lhe, para que ela possa cada vez mais reinar e nos conduzir ao seu Filho. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,